Olá para todo mundo que acompanha a nossa análise aprofundada de hoje. A missão deste nosso mergulho é muito clara e extremamente direta. Nós vamos desbravar o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. Exato. E sem perder tempo, né? Isso. A ideia aqui é entregar um material puramente tático. Um conteúdo desenhado de forma muito específica para quem está naquela reta final de preparação para provas bem rigorosas, como, por exemplo, os concursos para delegado. Ou simplesmente para quem busca um aprendizado rápido, robusto e sem enrolação. Com certeza. E para construir esse mapa mental de hoje, eu estava assistindo a algumas aulas de preparação intensiva, especificamente as do professor Bernardo Gonçalves, que são fantásticas. E também estava lendo e cruzando dados com os artigos jurídicos bem detalhados do Jus Brasil. O material de primeiríssima linha. O tom do nosso estudo de hoje precisa ser exatamente esse, analítico e muito estratégico. O objetivo é varrer o assunto, desde aquelas raízes filosóficas mais profundas até as projeções para o futuro, focando naqueles conceitos que as bancas examinadoras cobram, sem piedade. Sem nenhuma piedade mesmo. E entender a teoria da Constituição passa longe, muito longe de apenas decorar artigos de lei. O pano de fundo aqui, para quem nos acompanha, é compreender a história de como a humanidade... Após séculos de abusos, né? Exatamente. Após séculos sendo esmagada, a humanidade arrumou uma forma de limitar o poder absoluto para garantir a própria sobrevivência. A Constituição, na essência da coisa, é o freio de mão. O freio de mão que a sociedade puxou contra quem detém o poder estatal. Perfeito. E antes da gente falar de papéis assinados, de tribunais, de artigos, a gente precisa olhar para o palco filosófico que preparou todo esse terreno. Nos materiais que baseiam nossa análise, fica muito claro que tudo começa com um embate gigantesco. Um verdadeiro choque de visões. Isso. Um choque entre duas correntes fundamentais, o jusnaturalismo e o juspositivismo. Certo, vamos desempacotar isso. Como a gente traduz essa briga histórica de uma forma bem pragmática para quem nos escuta e precisa dominar essa base? Olha, o ponto de partida é entender o que cada lado defende como a verdadeira origem do direito. O jusnaturalismo, por exemplo, defende que existem direitos que são inerentes ao ser humano. Que já nascem com a pessoa. Exato. Direitos que nascem com o indivíduo muito antes de existir um Estado ou qualquer lei escrita num pedaço de papel. Essa visão não é nova, ela começa lá na Antiguidade. Aristóteles já falava sobre isso. Ele já fazia uma separação bem clara, não é? Fazia. Ele separava as leis particulares da polis, que eram aquelas regras locais da cidade, criadas pelos homens, das leis comuns da natureza, que seriam aplicáveis a qualquer indivíduo em absolutamente qualquer lugar. E é interessante notar como isso evolui, porque avançando no tempo, chegando lá na Idade Média, a gente vê São Tomás de Aquino trazendo uma roupagem diferente para essa mesma ideia. Uma roupagem teológica. Exatamente. Ele baseia o direito natural na inspiração divina. É como se fosse uma lei universal gravada pelo próprio Deus no coração humano. Mas essa visão divina, baseada na fé, sofre um baque enorme e um baque definitivo quando chegamos ao iluminismo. A razão humana entra em cena e basicamente rouba todo o protagonismo da religião na justificação do poder. E as aulas do professor Bernardo batem muito nessa tecla. Sim, porque nos séculos 17 e 18, o jusnaturalismo passa por essa laicização. Ele sai da concepção de Deus e passa a se ancorar estritamente na razão. É o racionalismo iluminista ganhando corpo com pensadores gigantes como John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O argumento central deles é fascinante. A ideia de que os seres humanos possuem direitos inatos e inalienáveis baseados apenas na sua capacidade racional. Perfeito. E se a gente pegar o Locke, por exemplo, na obra Dois Tratados do Governo Civil, lá de 1690, ele argumenta que os homens são livres e iguais no estado de natureza. A consequência política dessa frase, para a época, é devastadora. É uma quebra de paradigma total. Total. Porque significa que o direito divino dos reis, aquela desculpa de que o rei governa porque Deus quer, não pode prevalecer sobre os direitos naturais do indivíduo.
Essa ideia, no fim das contas, é a pólvora que vai explodir nas revoluções burguesas logo em seguida. Fiquei pensando muito sobre isso lendo as fontes, porque se o direito é natural e vem da razão, a grande pergunta é, quem define o que é racional? O que é racional para um pode não ser para outro. Aí que tá. E é exatamente por causa dessa lacuna que o outro lado do ringue entra batendo forte. O juspositivismo. Rejeitando completamente essa ideia de direitos invisíveis pairando sobre as nossas cabeças. Rejeitando de forma categórica. O juspositivismo surge para colocar os pés no chão, digamos assim. Para os teóricos positivistas, o direito é única e exclusivamente aquele que é posto pelo Estado. Ponto. Não existe lei fora do papel ou da norma formalmente reconhecida. É uma visão bem matemática da coisa. Sim. E essa corrente ganha muita musculatura com John Austin na transição dos séculos XVIII e XIX. Mas, para fins de prova, ela atinge o ápice absoluto no século XX com Hans Kelsen. Hans Kelsen e a monumental Teoria Pura do Direito. Essa mesma. O projeto do Kelsen era transformar o estudo do direito numa ciência exata, isolada. Ele queria o direito livre de contaminações morais, livre de política, de religião, de sociologia. No momento de analisar a estrutura da norma... E falando em Kelsen, é simplesmente impossível passar por esse assunto sem esbarrar na estrutura que, olha, despenca em absolutamente todas as provas. A famosa pirâmide de Kelsen. Eu confesso que, estudando, a imagem da pirâmide faz muito sentido na teoria. Mas como a gente visualiza isso na prática de um Estado? Bom, a melhor forma de visualizar sem margem para erro é pensar na construção de um arranha-céu. A Constituição é a fundação de concreto armado. Ela é o topo hierárquico lógico, mesmo sendo a base de sustentação de todo o resto. Ela dita a validade de todo o prédio. Exatamente. Nenhuma lei ordinária, nenhum decreto municipal, nenhuma portaria lá nos andares de baixo pode contrariar a planta original, que é a Constituição. Se contrariar, a estrutura racha e a norma inferior é declarada inconstitucional. O que consagra o princípio da supremacia da Constituição. Que é a regra de ouro do positivismo jurídico moderno. Uma norma inferior só existe e só tem validade no mundo jurídico porque a Constituição autoriza. Sensacional! Isso nos puxa direto para a aplicação prática na história. Como toda essa filosofia saiu dos livros e virou o constitucionalismo clássico dos séculos 17 e 18. Basicamente, foi a humanidade se organizando para acabar com a farra do poder irrestrito dos monarcas. Foi um movimento de sobrevivência institucional. E os materiais apontam 3 pilares inegociáveis desse movimento, que quem acompanha a análise precisa gravar. Primeiro, a separação de poderes. Segundo, a garantia de direitos fundamentais. E terceiro, a limitação ao poder estatal. Isso. E para quem foca em alto rendimento, é vital dividir esse movimento histórico em 2 grandes modelos práticos que deram muito certo. O primeiro deles é o modelo inglês, que desponta lá no século XVII. Mas com raízes bem mais antigas. As raízes estão fincadas em 1215, com a famosa Magna Carta. A história por trás disso é fascinante. Os barões ingleses literalmente encurralaram o rei João sem terra. Colocaram a faca no pescoço do rei. Quase isso. Eles forçaram o rei a assinar um documento que limitava, por exemplo, a cobrança arbitrária de tributos e exigiu o devido processo legal. Foi o primeiro grande freio prático contra prisões sem motivo e confiscos de terras. E esse modelo inglês ele vai cozinhando em fogo lento, né? Vai acumulando precedentes até chegar num ponto de ruptura séculos depois. Ele atinge a maturidade política de fato após a Revolução Gloriosa, com o Bill of Rights de 1689. E atenção redobrada aqui, para as bancas, as características vitais do modelo inglês são basicamente 2. Quais seriam? A primeira é a consagração da supremacia do parlamento. É aí que nasce aquela máxima de que o rei reina, mas não governa. A segunda característica é que se trata de uma constituição puramente material e histórica. Ou seja, não existe um livrinho? Não existe. Não há um documento único, solene, com o título Constituição da Inglaterra. É um somatório gigantesco de textos históricos, convenções não escritas e costumes solidificados ao longo de séculos.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa formação, porque a virada de chave, o modelo que o Brasil e a maior parte do mundo ocidental decidiu copiar, vinha um pouco depois, no século XVIII. É o modelo norte-americano e o francês. Esse segundo modelo é o fruto direto e explosivo das revoluções burguesas. Ele pega aquela teoria da separação de poderes do Montesquieu e joga na prática, implementando os famosos freios e contrapesos, os checks and balances. Onde um poder fiscaliza e barra os excessos do outro poder. Exato. Mas a inovação brutal, a grande sacada aqui é a forma. Pela primeiríssima vez na história humana, surgem as constituições formais e escritas. Os Estados Unidos fazem isso pioneiramente em 1787 e a França logo em seguida, em 1791. Mas, pensando bem, por que o ato de colocar as regras no papel foi um divisor de águas tão gigantesco? Porque transforma limites, que eram abstratos e baseados em costumes, em regras concretas, rígidas e visíveis para qualquer pessoa. O poder do Estado, que antes era inalcançável, passa a ser limitado por um pedaço de papel considerado supremo. O que acaba consolidando o conceito moderno de Constituição que vigora até hoje, né? Sem dúvida. Uma ordenação sistemática e racional da comunidade política, explicitada num documento escrito, formal, que organiza toda a estrutura do Estado e estabelece os direitos e as garantias fundamentais de quem vive ali. A Constituição deixa de ser um punhado de tradições espalhadas pelo tempo e vira o manual de instruções blindado da nação. Maravilha. Só que como o direito é vivo, a história não parou em 1787. Lendo as classificações clássicas do Biscaretti de Rúfia e do Marcelo Novellino que estavam nos materiais, fica muito claro que o Estado teve que mudar de postura radicalmente. E mudou mesmo, porque nós saímos daquelas primeiras constituições, as liberais e revolucionárias, que eram focadas quase que exclusivamente em dizer, olha, Estado, fique longe da minha propriedade privada e não interfira na minha liberdade individual. Eram os direitos de abstenção. A evolução a partir daí foi bem rápida. Foi rápida, impulsionada por uma necessidade brutal. Essas primeiras constituições protegiam os direitos de primeira dimensão, que são essas liberdades negativas. No final do século XIX e já no início do XX, a gente passa pelas constituições democráticas. Onde o grande foco vira a ampliação do direito ao voto, a participação política. Isso. Mas o ponto que define uma quantidade absurda de questões de prova é o próximo passo, o grande divisor de águas que é o constitucionalismo social. Esse período entre as duas guerras mundiais, ali de 1918 até 1937, muda as regras do jogo. Porque a Revolução Industrial cobrou uma conta caríssima da sociedade. A gente teve a geração de massas enormes de trabalhadores vivendo em situações miseráveis nas fábricas. E ficou evidente que o papel da lei não matava a fome de ninguém. E é exatamente por esse cenário caótico que o Estado precisou agir. O absenteísmo não funcionava mais. Nascem aí os direitos de segunda dimensão, que são focados na igualdade material e não apenas formal. O Estado deixa de ser aquele mero espectador e passa a ser um agente provedor ativo. Garantindo direitos sociais pesados, como leis de trabalho, acesso à educação e saúde pública. Exato. E para quem está anotando, há 3 marcos absolutos desse período que precisam estar na ponta da língua. A Constituição do México, de 1917, a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, e, olhando para o nosso cenário interno, a Constituição Brasileira, de 1934. E a aula do professor Bernardo levanta um ponto muito pragmático sobre essa mudança. Porque se a gente analisar friamente, não foi apenas uma bondade repentina dos governantes da época. Longe disso. Se conectarmos isso com a imagem maior, a geopolítica da época, percebemos que foi puro pragmatismo. Foi uma questão de sobrevivência do sistema. Essa mudança monumental foi uma resposta do próprio sistema capitalista para criar o chamado Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State. Eles precisavam acalmar as massas. Exatamente. O objetivo central era atender às demandas urgentes de uma classe trabalhadora extremamente explorada. Por quê?
para evitar que os movimentos comunistas, que tinham ganhado uma atração formidável após a Revolução Russa de 1917, tomassem o poder no resto do mundo ocidental. E aquela lógica de que o capitalismo precisou ceder os anéis para não perder os dedos. A melhor definição é essa: cederam o mínimo necessário de garantias sociais para manter a estrutura do Estado funcionando sem uma revolução armada. O que, infelizmente, nos leva ao momento mais sombrio dessa nossa linha do tempo jurídica. Chegamos à Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro assiste paralisado aos horrores do Holocausto. E o detalhe mais perturbador para quem estuda o mundo jurídico é que o regime nazista agiu, em grande parte, amparado por leis que foram formalmente escritas e democraticamente aprovadas no primeiro momento. É um paradoxo terrível. A teoria pura do direito do Kelsen, que era focada apenas na forma, no papel e na hierarquia rígida da pirâmide, provou que não tinha ferramentas morais para impedir leis de conteúdo absolutamente atroz. Uma lei perfeita na forma, mas demoníaca no conteúdo. Como o direito se reergueu dessa falência institucional e moral tão grande? O choque de realidade provocado pela guerra forçou o nascimento do que chamamos de neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo contemporâneo. A mudança de paradigma aqui é simplesmente colossal. O centro de gravidade de todo o sistema jurídico passa a ser inquestionavelmente a dignidade da pessoa humana. A lei não pode mais ser cega ao próprio conteúdo que ela carrega. Jamais. Para organizar os estudos, os manuais e teóricos dividem esse movimento gigante em 3 marcos essenciais. O primeiro deles é o marco histórico, que acontece fisicamente ali no epicentro da destruição, na Europa. Sim, é um fenômeno europeu. É a reconstrução do continente com o surgimento do Estado constitucional de direito. Isso se materializa em constituições super robustas, como a da Itália em 1948 e a da Alemanha em 1949. E num segundo momento, com o fim das ditaduras na Península Ibérica, essa onda ganha força em Portugal em 1976 e na Espanha em 1978. Perfeito. E o segundo marco, que seria a mudança filosófica da coisa? O segundo é o marco filosófico, que é ancorado no que chamamos de pós-positivismo. Após o trauma da guerra, ficou escancarado para todo mundo que apenas seguir a lei posta não bastava se a lei fosse abjeta e injusta. Então, há uma reaproximação vital do direito com a moral, com a ética e com a justiça. Mas, só para esclarecer um ponto importante, esse pós-positivismo não é simplesmente dar meia volta e voltar para o justnaturalismo lá do Locke ou do Tomás de Aquino, certo? De jeito nenhum. Excelente ponto. A solução precisava vir de dentro do próprio direito positivo, sem apelar para leis invisíveis da natureza. A compreensão contemporânea passa a ser que o direito não cai do céu, não é revelado por intervenção divina, o direito nasce do suor, da luta de classes, do derramamento de sangue e da mobilização social constante. E como essa filosofia toda muda o dia a dia dos juízes, dos delegados e da administração pública em geral? É aí que entra o terceiro pilar do neoconstitucionalismo. É o marco teórico. Esse marco muda a operação diária do direito na prática por meio de 3 inovações formidáveis. A primeira inovação, a força normativa da Constituição. Ela deixa de ser apenas uma carta de conselhos políticos ou intenções. Exato. Ela passa a ter força coercitiva imediata. Ela obriga governantes e legisladores de forma direta. A segunda inovação, a expansão da jurisdição constitucional. Criam-se tribunais constitucionais extremamente poderosos, o que, querendo ou não, abre a porta para aquele fenômeno do ativismo judicial que a gente tanto debate nos dias de hoje. Porque os juízes ganham muito mais margem de interpretação, né? E isso nos leva à terceira inovação, a nova hermenêutica. Os princípios jurídicos ganham força de norma vinculante, igual a uma regra escrita. Princípios como razoabilidade e proporcionalidade passam a ser usados ativamente pelos juízes para barrar os excessos do Estado, mesmo quando não existe uma regra específica, escrita e detalhada para aquela situação isolada. O peso institucional disso é imenso. Mas, lendo os artigos do Jus Brasil que separamos para embasar o estudo de hoje, a gente percebe que esse neoconstitucionalismo pós-guerra já está sendo fortemente desafiado.
O mundo mudou muito rápido de lá para cá. Exato. Nesse nosso mundo hiperglobalizado, onde as fronteiras físicas estão derretendo e a economia é interligada em milissegundos, a grande pergunta para quem acompanha a análise é: para onde estamos indo agora? O que vem depois do neoconstitucionalismo? É exatamente aqui que a gente entra naqueles conceitos mais avançados, que são justamente os que diferenciam os candidatos mais preparados nas provas de altíssimo nível. O primeiro desses conceitos modernos é o de transconstitucionalismo. Que foi desenvolvido pelo professor brasileiro Marcelo Neves. Isso mesmo. O transconstitucionalismo trata do entrelaçamento contínuo de ordens jurídicas completamente distintas. Ordens nacionais, internacionais ou supranacionais se chocam, debatem e dialogam em torno de um mesmíssimo problema constitucional. O Marcelo Neves usa um termo técnico e diz que é a interação entre sistemas jurídicos autopoéticos. Autopoéticos. Olha, essa é uma daquelas palavras que derrubam muita gente na hora da leitura. Como a gente pode criar uma imagem mental clara disso para fixar o conceito? A melhor forma é imaginar dois esportes completamente diferentes sendo jogados no mesmo campo de grama e ao mesmo tempo. Cada esporte tem as próprias regras de pontuação, tem árbitros próprios e lógicas que são fechadas. Eles são sistemas autopoéticos, ou seja, sistemas que se reproduzem, se validam e se fecham nas próprias lógicas de funcionamento. Entendi. E o choque acontece quando o problema cai no meio desse campo. Perfeito. Quando uma situação complexa cai no meio do campo, os dois sistemas tentam aplicar as suas regras diferentes para tentar resolver a mesma bola. E o material do Jus Brasil traz um exemplo real, histórico e muito debatido no Brasil para ilustrar esse choque de forma bem técnica, que é o caso da Lei da Anistia. Sim, é o exemplo clássico cobrado nas provas mais densas. O Supremo Tribunal Federal brasileiro julgou e validou a Lei da Anistia. O tribunal considerou a norma compatível com a ordem interna e garantiu a validade dela dentro da nossa jurisdição nacional. Mas a história não acabou aí, porque outro tribunal entrou em campo. Exato. Em paralelo a isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o mesmíssimo tema e rechaçou a lei brasileira. A Corte baseou a decisão nas lógicas e nos tratados internacionais de direitos humanos. Sem tomar lado algum nessa discussão, o que quem nos escuta precisa enxergar aqui é puramente o fenômeno técnico. Um problema de direitos humanos sendo discutido simultaneamente por duas instâncias jurídicas diferentes. E cada uma dessas instâncias jogando com regras e lógicas próprias. Isso gera um atrito jurídico complexo, profundo e sem uma solução hierárquica simples. Um não manda no outro de forma absoluta. O transconstitucionalismo é justamente esse choque, esse atrito. Mas as fontes também trazem um conceito que soa parecido, mas atua de um jeito diferente, mais integrado: o constitucionalismo transnacional. Isso, o constitucionalismo transnacional aborda a atuação de constituições que são supranacionais. O melhor e maior laboratório atual para entender isso é o Tribunal de Justiça da União Europeia, que dita as regras para dezenas de países. Esse tribunal funciona na prática do dia a dia como uma verdadeira corte constitucional gigantesca para todo o bloco europeu. Ele dita regras, padroniza direitos e limita os poderes dos Estados-membros, mesmo que, tecnicamente, ainda não exista um documento formal consolidado com o título Constituição da União Europeia aprovado por todos. Ou seja, a soberania da França, da Alemanha, de Portugal continua existindo no papel. Esse pacote avançado de futuro que as bancas adoram, as fontes citam o teórico argentino José Roberto Drome e a ideia que ele formatou do constitucionalismo do futuro, ou constitucionalismo vindouro. É uma teoria muito forte. Ele desenha 7 premissas, 7 pilares inegociáveis para as constituições que estão por vir nesse século XXI. É muita informação para memorizar de uma vez só na véspera de uma prova. Vamos dissecar isso para facilitar? O que seria, por exemplo, a premissa da verdade, que o Drome cita com tanta ênfase? A verdade significa, de forma bem crua, o fim absoluto das promessas inatingíveis. As normas constitucionais do futuro precisam ser factíveis, reais. Não adianta colocar num pedaço de papel que todo mundo terá uma mansão e um jatinho particular se o Estado não consegue garantir o saneamento básico.
A Constituição precisa parar de mentir e iludir a população. Exatamente. O papel aceita tudo, mas a realidade não. E ligada a isso, outra premissa urgente que ele elenca é a solidariedade, que exige uma cooperação real entre os povos e uma justiça social expressa e praticável no documento. O Drome também fala muito em consenso e continuidade. Isso me soa como um mecanismo, um antídoto jurídico contra essa polarização política extrema que a gente vê no mundo todo. E é exatamente essa a função. Consenso significa tomar decisões estruturais baseadas em um interesse coletivo superior, pensando a longo prazo. É o esforço de superar a mera ditadura da maioria momentânea de um governo eleito. E a continuidade, por sua vez, é a garantia de que o sistema não sofra retrocessos bruscos. Os direitos não podem ser apagados do dia para a noite. Os direitos arduamente conquistados não podem simplesmente ser deletados porque um novo governo assumiu o poder. Deve haver ponderação e estabilidade institucional. Muito bom. E as 3 últimas premissas do Drome amarram tudo isso: participação, integração e universalidade. A participação exige a construção de uma democracia que seja verdadeiramente participativa no dia a dia e não apenas o ato mecânico de votar a cada 4 anos. A integração é a necessidade de conectar as ordens jurídicas internas de um país com as ordens externas, criando pontes institucionais reais e não apenas muros de soberania. E por fim, a cereja do bolo: a universalidade. Que é a aplicação irrestrita e inegociável dos direitos humanos em escala global, banindo completamente qualquer forma de desumanização, independentemente de onde a pessoa viva ou de que passaporte ela carregue. Que arquitetura teórica complexa e fascinante. Olha, o volume de informação de alto rendimento no mergulho de hoje foi intenso. Vamos fazer um resumo tático muito rápido da jornada só para consolidar o mapa mental de todo mundo? Vamos lá! Começamos na filosofia pura. Vimos o justnaturalismo defendendo a ideia de direitos inatos atrelados à razão, combatendo o positivismo rigoroso de Kelsen, que foca na norma escrita e na hierarquia implacável da pirâmide. E depois vimos como a Inglaterra, e logo em seguida os Estados Unidos e a França, materializaram limites físicos e jurídicos aos monarcas, colocando as regras do jogo num documento supremo e escrito. Avançamos no tempo e atravessamos o grande salto do constitucionalismo social, ali no início do século XX, onde o Estado foi forçado a intervir na economia para garantir a sobrevivência material das massas trabalhadoras, como foi cristalizado em Weimar, no México e na Carta Brasileira de 1934. Grande divisor de águas que foi a Segunda Guerra Mundial, que provou que a lei pela lei, cega a moralidade, não basta. O neoconstitucionalismo surge como resposta para colocar dignidade humana no centro absoluto de tudo, dando dentes aos princípios e força política aos tribunais constitucionais. E, claro, finalizamos com a complexidade do mundo atual, explorando o transconstitucionalismo, o choque de decisões judiciais, como o caso da anistia, e o entrelaçamento dessas ordens globais que não param de crescer. Foi uma varredura cirúrgica. Passamos por todos os pontos nevrálgicos cobrados nas bancas. Com certeza. E para fechar o nosso mergulho de hoje em grande estilo, precisamos daquela provocação final. Algo que faça a mente de quem nos escuta continuar processando e trabalhando fora das 4 linhas das provas e dos editais. Como acabamos de ver no Drome, consenso e integração profunda. A grande incógnita das próximas décadas é outra. Qual seria o próximo passo? Como o direito constitucional, com todas as suas ferramentas tradicionais, vai lidar com a inteligência artificial governando algoritmos globais, invisíveis e mais, como vai lidar com as redes sociais, fragmentando diariamente a nossa noção coletiva de verdade e de realidade. É um campo de batalha totalmente novo, né? Totalmente. Será que a próxima grande constituição, o próximo grande limite de poder que a humanidade precisará forjar, não será focado em estados físicos ou fronteiras de terra, mas sim num controle rigoroso e na proteção dos direitos fundamentais dentro do imenso espaço digital? É de explodir a cabeça pensar que o novo rei absoluto que nós, como sociedade, precisamos limitar com urgência, pode não ter coroa, nem trono,
mas sim servidores, bancos de dados e códigos invisíveis espalhados pelo mundo todo. Sensacional essa visão. É o desafio da nossa geração jurídica. Perfeito. Encerramos a nossa análise aprofundada de hoje com um convite a quem nos escuta. Continuem questionando ativamente as estruturas de poder ao redor. Revisem esse material de altíssimo rendimento, façam os mapas mentais, as anotações e sigam firmes, muito firmes, nessa jornada pesada de estudos. Um ótimo estudo a todos e até a próxima. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo mergulho.